O vereador José de Abreu. Jack. Ou ele pediu uma parte, vereador Jack. Novamente, bom dia a todos. Bom dia, presidente, todos que nos assistem. Eu não ia falar sobre esse assunto, mas eu não posso deixar de falar de um assunto ao qual eu vivi a maior parte da minha vida, que foi na agricultura. Eu trabalhei na roça desde os 5 anos, acompanhando meu pai e minha mãe lá, então eu senti na pele o que é ser um pequeno agricultor. Então, eu vou passar a sua parte, vereador Cláudio, e depois eu termino aqui, finalizo. Obrigado. O senhor sabe, vereador, que eu sou um cara bem estudioso, né? Tenho até bastante orgulho de ser referência para o capitão Ramon, que tem estudado direito depois de ver eu falando. Mas eu queria, presidente, tratar de um tema que é importante. Vamos lá. A primeira questão é a seguinte. Qual é a maior escola de economia do Brasil, vereador Lucas Carinhato? Da Unicamp. Reconhecida internacionalmente como a maior escola de economia do Brasil. Qual é a maior professora de economia da Unicamp? Maria Conceição Tavares. Uma das maiores economistas do Brasil. Não serviu exclusivamente ao governo Lula. Serviu ao governo Fernando Henrique, auxiliou no desenvolvimento dos nossos planos econômicos. Sabe de quem é a frase "não se come PIB"? Da professora Maria de Conceição Tavares. Tem gente que, infelizmente, aterrissou no Brasil depois de algumas jornadas recebendo dinheiro público e cortando cordões e gramas por o planeta, como o vereador Capitão Ramon, e não conhece da economia do Brasil. Infelizmente, vereador Edson, não teve acesso aos grandes pensadores da economia nacional, não teve acesso ao modelo de desenvolvimento do Brasil e acredita mesmo que a soja brasileira é para fazer azeite para fritar batata no McDonald's. Quando efetivamente, por estudos da Embrapa, a exportação de água, que poderia ser a pegada hídrica da exportação de soja, e posso lhe explicar posteriormente, capitão Ramon, que o senhor não tem capacidade de compreender sozinho, a gente verifica a exportação de água, além de soja, visto que exclusivamente 27% do grão é soja, o resto da exportação nacional é água. Mas tem gente que tem dificuldade para compreender português, tem gente que tem dificuldade para compreender história, então tenho certeza, vereador Jack, que jamais compreenderia as maiores escolas de economia do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, vereador Cláudio, pela sua parte. Quero falar aqui do que realmente interessa para nós, que é o assunto que está sendo debatido aqui, a questão do agricultor familiar, da agricultura familiar. Vamos lá, então, gente. Eu vivi a maior parte da minha vida na agricultura e sei muito bem o que é ser agricultura familiar. Pedir, por gentileza, aos companheiros vereadores que escutem, por gentileza, respeitem a minha fala, por favor. Muito obrigado, Bortola. Enfim, só para mim concluir meu raciocínio aqui, vereador Cláudio Libardi, quero falar para vocês que eu vivi na agricultura em vários períodos, vários governos, governo Ieda, governo Olívio, e Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro, graças a Deus, eu não vivi, vereador Iago, porque aí eu estava quebrado. Porque, já que o senhor tocou no assunto, eu quero falar para vocês aqui, governos que realmente ajudaram a agricultura familiar, que eu vivi na pele, Olívio Dutra, onde a gente tinha o Pronaf, que tem até hoje o Pronaf, que tu ia lá, tu pegava o teu dinheirinho, emprestava para pagar com 10 anos, 3 anos de carência, que o agricultor ia lá e comprava a máquina com 10 anos para começar a pagar. Eu vivi isso, eu falo isso porque eu vivi isso com propriedade, eu falo. Eu sei disso. Então, os outros é só conversa fiada, infelizmente. Então, assim, quem realmente ajuda o pequeno agricultor e ajudou, Olívio Dutra. Foi o único governador que eu comprei as minhas vaquinhas de leite para me vender leite lá com 10 anos para pagar 3 anos de carência. Então, o resto é conversa. Pronaf, programa que está aí, só pesquisar aí no celular. Quem que criou esses programas? Então, a gente precisa realmente falar aqui, falar com seriedade para o povo que está em casa. Que se eu tivesse vivido na época do governo Bolsonaro lá na agricultura, eu tinha quebrado, porque o agricultor familiar ele precisa do trator, do grande, ele precisa da máquina para colher, ele precisa da máquina para passar veneno, para dessecar, para poder plantar, precisa de tudo, depende de tudo do grande. O grande vai lá e compra adubo de carreta, o pobre vai lá comprar como um adubo que estava R$ 150,
no governo Bolsonaro a saca e o soja, como que o agricultor familiar vai comprar R$150 um saco de soja? Como vai pagar R$8 o diesel para o cara que vai te cobrar 15? Então não tem como dizer para vocês aqui que a gente precisa realmente sim pensar no que é real e trazer aqui o que é verdade para o povo que está em casa assistindo. Por isso eu voto sim, vereadora Sandra.